Fala pessoal, tudo bem aí? Então, estamos aqui, eu, Júlio Borba e Vitor Nova, para mais um vídeo muito especial aqui no canal. E dessa vez a gente vai falar dos principais tratamentos para pubalgia. Não é isso, Vitão? Então a gente já tem um vídeo aí explicando o que é, quais são as principais causas. E a gente vai falar quais que são os principais tratamentos aí para esse termo aí de pubalgia, esse diagnóstico, baseado muito nas causas que a gente já falou no vídeo anterior, que a gente vai deixar o link aí também. Então, aí a gente vai fazer esse vídeo aqui de uma maneira mais dinâmica, porque se a gente analisar num contexto geral, tudo depende de uma avaliação. Isso está claro para vocês que acompanham o canal, né? Então o ideal é procurar fazer uma avaliação, tudo mais, tal, beleza. Só que a gente vai simular como se tivesse avaliado e detectado alguma alteração, né? Porque como depende sempre de uma avaliação, aí a gente vai contar alguns cases aqui, principalmente, se a gente achou determinada disfunção, como que atua nela, o tempo, essas coisas. Não é isso, Vitor? Isso aí. Então, sempre quando a gente vai falar de tratamento, a gente sempre vai falar isso, que depende de uma avaliação, porque cada caso é um caso, cada corpo reage de um jeito, contextos diferentes. Então, se você está fazendo qualquer tipo de tratamento para pubalgia que você não foi avaliado, repense aí, veja se você vai chegar no objetivo que você quer, procure profissionais capacitados para isso. Isso aí. Beleza? Então, abordando aí o que a gente falou nos vídeos das causas já da pubalgia, então a gente citou algumas causas possíveis lá para gerar essa sobrecarga lá na virilha, na região do adutor ali, né? Então, uma das possíveis causas que é muito comum é esse desnivelamento pélvico que a gente explicou lá, que a pelve pode estar desnivelada por causa de uma função estrutural da perna ou de uma consequência funcional. E aí, nesses casos que tem esse desnivelamento da pelve, o que seria mais indicado como tratamento aí, Julião? Então, uma vez que foi diagnosticado que ele tem uma discrepância de membro, ou seja, um membro menor que o outro por nascimento, é estrutural, a gente recomenda a palmilha, que é uma palmilha de correção de dismetria. Ela vai corrigir essa diferença automaticamente, vai tratar a causa, que é o desnivelamento, e a melhora com certeza e rápida, né, Vitor? Tem um tempo de adaptação para o uso dessa palmilha, porque às vezes a pessoa andou muitos anos com essa pelve desnivelada, então essa musculatura está adaptada à realidade que ela construiu. Então ela vai ter uma nova realidade e ter um tempo de adaptação. Vai mudar certo? a dinâmica, né? Exatamente, vai mudar a dinâmica, o processo que a pessoa usa o corpo, inclusive a musculatura. Certo? Uma outra intervenção que a gente tem diagnosticou que... Não, você perguntou só estrutural? Não, pode ser, manda bala. Então vamos embora lá. Então o que acontece? A questão também, essa questão estrutural, basicamente a gente atua dessa forma e ponto final. Já na questão mecânica da coisa, tem que avaliar para ver de onde que está vindo essa disfunção, por que está tendo essa compensação. Tá? Na maioria das vezes é alguma hiperativação de algum músculo, né, Vitor? E o outro não está trabalhando, então ocorre o quê? Essa compensação, a hiperativação, ela dá essa rotação, pode estar rodada a pelve, pode estar com um músculo muito ativado, o outro relaxado, então gera esse desequilíbrio, e pode ser também uma alteração articular, né, Vitor? Então, primeiro, por exemplo, ela até com essa rigidez articular maior do que do outro lado, tem como a gente quantificar, quantificou, detectou que a rigidez articular, a gente vai intervir, que é o melhor tratamento, na mobilidade. Aí, Vitor, falando em mobilidade, eu queria que você falasse um pouco, quanto tempo eu gasto para ganhar uma mobilidade de quadril aí para estar melhorando no caso de uma falha na amplitude de movimento, na rigidez articular, que pode estar levando essa compensação na pelve. Então esse também é um dos fatores que pode gerar sobrecarga. Além de gerar essa discrepância lá nos membros, também pode gerar a própria sobrecarga no pubis. Ele é um dos fatores causais. Então você já mata dois coelhos com uma cajadada só. Então essa questão de mobilidade do quadril, primeira coisa a gente tem que diferenciar ali na avaliação se ela vai ser uma deficiência de mobilidade ativa, ou seja, que o próprio paciente faz o movimento. Então quando o paciente faz o movimento, ele não consegue chegar na amplitude total. Perfeito. Ou se é uma deficiência de mobilidade passiva, ou seja, quando ele não precisa contrair nenhum músculo, outra pessoa vai fazer o movimento para ele, geralmente o fisioterapeuta vai fazer o movimento lá do quadril, e nesse sentido que ela não consegue atingir a amplitude final, aí já é outro tipo de intervenção. Então, primeiro, se a pessoa tem uma deficiência na mobilidade ativa, ou seja, ela mesma fazendo, ela tem que contrair o músculo dela para chegar lá no final e não chega, muito provavelmente esse músculo não está conseguindo atingir aquela amplitude por um déficit de ativação ou por um
às vezes ele produz uma força muito boa no início do movimento e no final do movimento ele não consegue produzir essa força para gerar essa amplitude total. Então você tem que atuar nessa parte muscular. Você tem que ensinar o músculo a chegar até o final, vamos dizer assim, de uma forma mais simples. Agora, se o déficit de mobilidade é quando o profissional está fazendo, então o profissional movimenta lá o quadril e ele não chega até o final, então provavelmente eu tenho algumas deficiências articulares. E aí eu tenho que atuar mais nessa parte articular, com mobilizações, com manipulações que podem ser feitas e com exercício físico, que vai ser o mais indicado aí nessa ocasião. Antes de você falar o tempo que eu te pedi, que essa excelente explicação sua, resumindo é o seguinte, pessoal, testou ativo, que é você fazendo, é muscular, se deu alteração. Testou com o fisioterapeuta fazendo, é articular. Então, isso é uma grande diferenciação até para acertar na intervenção. Então, simplificando é isso, tá? Sim. Agora o Vitor vai falar do tempo. Que é o... Aí, a mobilidade é uma coisa que a gente consegue ganhar bem rápido, dependendo das intervenções que Exatamente. você fizer, né? Então, porque os tecidos lá do quadril, tanto cápsula, qualquer articulação tem uma cápsula, né? Como se fosse uma capa ali que envolve, né? Cápsula, ligamento, músculo, eles têm propriedades viscoelásticas. Bursa. Né? O que é isso? Ele tem uma propriedade que ele consegue esticar, só que esse esticado que ela dá não volta imediatamente. Isso que é o viscoelástico. Essa deformação que eu causo, ela fica um tempinho. Por isso que tem essa palavra viscosidade ali. Então, quando eu atuo nessas propriedades, eu consigo ganhar mobilidade até no mesmo dia. Só que essa mobilidade, por ser viscoelástica, se eu não usar ela durante o meu dia, ela pode voltar ao que era antes. Então eu tenho que ganhar aquela mobilidade e usar ela no dia, introduzir nas demandas que eu faço no dia. Então nesse processo, a mobilidade geralmente ela é completada em 2 semanas. Então eu tenho que reavaliar a mobilidade de 2 em 2 semanas. Que é um tempo de reação do tecido. Exatamente. Então eu avaliei a mobilidade. Daqui 2 semanas, fiz a intervenção, daqui 2 semanas eu avaliei. Ó, ganhou pra caramba. Daqui 2 semanas eu avaliei, tá ganhando ainda. Então eu posso continuar. Avaliei daqui 2 semanas, estagnou. Chegou no máximo que eu consegui. Provavelmente é aquela ali o tempo que você vai gastar. Então essa reavaliação de 2 em 2 semanas é uma ótima forma para quantificar a mobilidade, porque é um tempo que já dá alteração tecidual e você vai conseguir identificar se a intervenção está sendo eficiente ou não. E basicamente, né, Vitor, aqui na clínica a gente trabalha dessa forma e muito resultado, óbvio, mas essa diferenciação é muito importante porque, por exemplo, um prognóstico já, né, Vitor, de se for alteração muscular já é diferente. Por isso que tem que fazer essa diferenciação. Então, Vitor, eu fui lá, avaliei, aí eu vi que ativamente a pessoa não conseguia, mas passivamente conseguia, e eu detectei que é muscular. E aí, quanto tempo, Vitor? Que é a primeira pergunta que a gente escuta, né? Vou voltar a jogar bola em quanto tempo? Semana que vem tem campeonato. É a frase mais escutada na consulta. Semana que vem tem final, pode ir já? E aí? Então, assim, entrando nessa parte muscular, já entra também um outro fator que a gente falou no outro vídeo, que é uma possível causa, que são assimetrias na própria força e função muscular dos músculos da virilha, que são os adutores, né? Então, se for essa causa muscular, provavelmente você vai precisar melhorar a função desses músculos. Melhorar a força, melhorar a resistência, melhorar a potência. E não melhorar só força, que é uma que a pessoa fica muito bitolada ali, os profissionais também. Então, tipo, não, tem que fortalecer. Mas às vezes a força está até boa, a gente tem como quantificar a força aqui com o dinamômetro. Às vezes não é essa propriedade muscular que está precisando ser melhorada. O músculo só tem a função de força? Às vezes ele está precisando melhorar a resistência em vez de força. Às vezes está precisando melhorar a potência. No chute eu preciso ter potência. Força com velocidade. Isso, né? Aí, que é a potência. Então, também ver, eu sempre gosto de falar, se é uma alteração muscular, ver qual função muscular você tem que dar prioridade. Você vai trabalhar basicamente todas. E não ficar só nessa questão de força. Mas quando envolve essa questão muscular, já envolve um tempo maior, diferentemente da mobilidade, porque o músculo ele precisa de um tempo maior para ter uma mudança estrutural. Né? Então, se eu preciso, por exemplo, ganhar força, eu preciso aumentar a área de secção transversa do músculo. Eu preciso aumentar o calibre. O que é a área de secção transversa disso? Que é o calibre do músculo, né? Literalmente, eu tenho que engrossar. Mudar o tamanho, estrutura, né? Então, se um músculo ele é mais fino, ele vai produzir menos força.
se ele é mais grosso, se eu consigo aumentar o volume e a área dele, ele vai produzir mais força. Boa. Né? E para eu conseguir gerar essa mudança estrutural, eu preciso de tempo. E esse tempo é no mínimo 6 semanas. De 6 a 8 semanas. Então 1 mês e meio a 2. Então aí você já tem um prognóstico de tratamento da pubalgia. Porque você não vai tratar a pubalgia, você vai tratar a causa da pubalgia. É isso aí. Né? E aí, tratando a causa, se a causa for muscular, você vai precisar de no mínimo esse tempo. Mesmo se a pessoa já estiver completamente sem dor. Né? Que é o que a gente explicou. Certinho? Então, acho que esse vídeo ficou bem explicativo aí dos melhores tratamentos. Eles envolvem essas questões de mobilidade, de estabilidade, de força muscular. Tem a questão também que a gente explicou no vídeo de causas de mobilidade do tronco, que é só fazer a associação que a gente explicou da mobilidade do quadril. Vai ser a mesma analogia aí. É isso aí. E qualquer dúvida, qualquer comentário que tiver, deixa abaixo aí que a gente responde na medida do possível. Lembrando, pessoal, que a gente faz esses vídeos e a gente tem que abordar o mais comum. Claro que tem outras causas, claro que tem outras intervenções, mas essas são a maioria esmagadora que a gente pega no consultório. E eu vou falar de temas, claro, que a gente intervém e tem resultado, né? O que cabe ao fisioterapeuta que quantificou e viu que é para ele, que ele vai atuar naquilo, né, Vitor? E são causas também que já são citadas na literatura científica, né? Então a gente está falando de causas que já são comprovadas. Exatamente. Existem outras causas, mas às vezes elas não foram comprovadas pela ciência. Aí a gente não vai abordar esse tema aqui. Isso aí. Beleza? Obrigado a todos e até o próximo vídeo aí no canal. Abraço.